O choro de Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, revela algo impressionante: seu desespero. Ele está ali, diante dos cidadãos de seu país, mostrando sua fragilidade ao clamar por ajuda. Essa cena inesperada aconteceu há alguns meses e deixou muitos surpresos. Afinal, a imagem de um líder autoritário implorando aos seus cidadãos para que façam algo é, no mínimo, intrigante. Mas o que está realmente acontecendo por trás das cortinas do regime de Kim Jong-un? Como um país que tanto priorizou sua força militar e nuclear chegou a esse ponto? Estaria a Coreia do Norte à beira de um colapso? Hoje, vamos revelar o lado sombrio da Coreia do Norte e mostrar como algumas decisões de Kim Jong-un podem levar o país para um abismo. E para você entender o que está acontecendo, vamos começar pela economia. Você já deve ter visto que a Coreia do Norte sempre se apresenta ao mundo como uma potência militar. Mas a realidade não poderia ser mais diferente. O país, na verdade, está desmoronando por dentro. Tudo começou lá, em 1991, com a queda da União Soviética. Isso foi um duro golpe para os norte-coreanos, que tinham os soviéticos como seu principal aliado econômico. Para piorar, eles já estavam sob fortes sanções internacionais, principalmente por causa do seu programa nuclear. E com isso, o país foi ainda mais estrangulado. Hoje, o PIB per capita da Coreia do Norte é de apenas $1.200. Não é $1.200 por mês, mas por ano. É um dos mais baixos do mundo. Na prática, isso significa que a maioria dos norte-coreanos vive em condições de extrema pobreza. O país enfrenta fome crônica e estima-se que mais da metade da população esteja desnutrida. E as coisas só pioram. O sistema de saúde é praticamente inexistente. Hospitais não possuem medicamentos básicos e enfrentam condições de higiene alarmantes. Para se ter uma ideia, apenas 70% das famílias têm acesso a habitações adequadas. Enquanto isso, Kim Jong-un continua investindo bilhões de dólares no programa nuclear. E você sabe por que ele faz isso? Por sobrevivência. Kim tem um medo enorme de perder o poder. Ele acredita que suas armas nucleares são o único seguro contra uma possível invasão dos Estados Unidos, da Coreia do Sul ou de qualquer outra potência. Mas como você deve imaginar, essa obsessão tem um custo. Enquanto Kim gasta fortunas com armas, o país entra em colapso. E aqui chegamos ao ponto mais crítico dessa história. A razão de Kim Jong-un ter derramado lágrimas na frente do povo de seu país. O motivo que levou ele a agir assim é que sua população está literalmente sumindo. Primeiro porque cada vez mais norte-coreanos estão fugindo de seu país. Mesmo sendo um dos países mais fechados, onde as fronteiras são controladas e vigiadas quase de forma paranoica, a população está cada vez mais decidida a correr os riscos para fugir. E o número de desertores só aumenta a cada ano. De acordo com o governo da Coreia do Sul, o número de desertores que chegaram ao país triplicou em 2023, em comparação com os 2 anos anteriores. Esse problema a Coreia do Norte também está enfrentando com seus soldados que estão na Rússia, mas vamos falar disso daqui a pouco. Mas o fator mais crítico que está contribuindo para a população da Coreia do Norte diminuir tão rapidamente é sua taxa de natalidade. Apesar de ser um dos países mais pobres do mundo, a Coreia do Norte enfrenta uma realidade curiosa e paradoxal. Sua taxa de fertilidade está mais próxima da de países desenvolvidos, como Japão e Coreia do Sul, do que da de outros países pobres. Atualmente, a taxa de fertilidade norte-coreana é de 1,7 filhos por mulher, muito abaixo do nível de 2,1 filhos por mulher necessário para manter a população estável ao longo do tempo. Isso é chamado de nível de reposição populacional. Isso significa que a população da Coreia do Norte está envelhecendo rapidamente.
enquanto o número de nascimentos não é suficiente para substituir as gerações mais velhas. Isso é devastador para um país como a Coreia do Norte, que depende fortemente de uma força de trabalho jovem e numerosa, tanto para sustentar sua economia baseada em trabalho manual, quanto para compor seu gigantesco exército, que é um dos maiores do mundo em termos proporcionais. Como resposta, o governo norte-coreano tomou medidas drásticas. Primeiro, ele proibiu abortos e o uso de contraceptivos. Médicos que realizam abortos clandestinos podem pegar até 10 anos de prisão. Ao mesmo tempo, Kim tenta incentivar as famílias a terem mais filhos, oferecendo pequenos incentivos, como rações extras ou moradias preferenciais para quem tem 3 ou mais filhos. Mas, na prática, esses benefícios são quase inúteis. Por exemplo, o subsídio de 3.000 wons para mulheres grávidas equivale a apenas $3. Isso não dá nem para comprar 2 quilos de arroz. Então, vem a pergunta: como alguém vai criar uma criança em um lugar onde falta comida, onde a água quente é um luxo e onde as mulheres precisam trabalhar incansavelmente para colocar comida na mesa? E é exatamente isso que está acontecendo. Com o colapso da economia, muitas mulheres se tornaram as principais provedoras de suas famílias, substituindo maridos que são forçados a trabalhar em empregos não remunerados pelo governo. Nesses casos, ter filhos significa sacrificar ainda mais, e por isso, muitas optam por não se casar ou não ter filhos. Essas condições criaram uma mudança cultural significativa. Mulheres jovens estão adiando o casamento e rejeitando a ideia de ter filhos. Para elas, crescer em um país devastado pela fome e pela pobreza torna claro que trazer crianças ao mundo seria um fardo insuportável. Mesmo assim, o governo culpa essas mulheres por absorverem valores ocidentais e as acusa de serem influenciadas por ideologias capitalistas. Enquanto isso, a Coreia do Norte precisa enfrentar um novo inimigo nas sombras: o contrabando. O comércio clandestino de pendrives e DVDs contendo filmes e músicas da Coreia do Sul se tornou um grande problema para Kim. Afinal, isso expõe os norte-coreanos a uma realidade completamente diferente. Essas pessoas que cresceram ouvindo a propaganda estatal de que vivem no melhor país do mundo, agora veem com os próprios olhos como a vida fora da Coreia do Norte é muito melhor. Em resposta, o regime tem punido severamente qualquer um que for pego consumindo ou distribuindo esse tipo de mídia. Mas, por mais que Kim tente controlar o fluxo de informações, o descontentamento está crescendo, e não só entre o povo comum, mas também dentro das elites do regime. Com a fome e a escassez atingindo até mesmo os aliados mais próximos de Kim, as rachaduras no governo estão começando a aparecer. E para tentar aliviar sua crise, Kim Jong-un foi buscar aliados do passado. Sim, a Rússia. Recentemente, Kim tomou uma decisão perigosa de enviar tropas e armamentos para ajudar Vladimir Putin na guerra contra a Ucrânia. Em troca, ele espera receber tecnologia, combustível e apoio político. Esse movimento foi visto ao redor do mundo como uma importante escalada no conflito, e os temores de que uma guerra maior estourasse aumentaram drasticamente. Mas essa decisão pode ter sido um grande tiro no pé. Sabe por quê? Ao enviar soldados para a Rússia, Kim corre o risco de expor sua própria força militar a informações externas. Isso porque os soldados norte-coreanos participando da guerra na Ucrânia, ao lado da Rússia, tiveram acesso irrestrito à internet pela primeira vez e foram supostamente vistos consumindo grandes quantidades de conteúdo ocidental. Há relatos de que muitos, inclusive, estão viciados em pornografia. Agora imagine soldados norte-coreanos voltando para casa e contando o que viram no mundo exterior. Isso poderia abalar ainda mais a já frágil propaganda do regime de Kim. E tem o problema que falamos anteriormente: a deserção.
Kim Jong-un está extremamente preocupado com a